grande parte das pessoas que se envolvem no movimento socioambiental acreditam que o movimento ambiental começou na década de 1970, no dia 22 de abril, com o Dia da Terra. Foi uma manifestação que aconteceu nos Estados Unidos, que juntou, até hoje é uma das maiores manifestações que a gente teve nas ruas, e ela juntou mais de 20 milhões de pessoas. O sucesso dessa manifestação teve a ver com várias coisas que aconteceram nos anos anteriores a ela. Em 1962, a Rachel Carson lançou um livro chamado Primavera Silenciosa. Ela estava combalida para morrer de câncer, e ela escreveu um livro que já em 1962 denunciava que os agrotóxicos foram produzidos com orçamento, com patrocínio da indústria bélica para ser usado nas guerras e foram reaproveitados para a agricultura. Já em 62 ela denunciava que os agrotóxicos tinham uma correlação muito forte com os cânceres que estavam surgindo na população. E ela dizia que essas substâncias deveriam ser chamadas de biocidas, porque elas matam todo tipo de vida que elas tocam. Depois, em 1968, a gente teve pela primeira vez, as pessoas comuns puderam ver o planeta Terra a partir de uma foto que foi tirada pelos astronautas da Apollo 8. O nome da foto foi o Nascer da Terra. Uma foto que, a partir de um ângulo que você conseguia ver o chão da Lua, você via a Terra subindo num horizonte espacial. A primeira vez que a gente conseguiu, talvez de uma maneira muito mais profunda, muito mais emotiva, entender a integralidade dos sistemas ecológicos na Terra. Talvez a primeira vez que a gente conseguiu entender com uma perspectiva afastada que, muito embora um grupo muito privilegiado, de pouquíssimas pessoas, possa viver melhor até o final, até o momento da extinção da humanidade, o destino de todos que vivem no planeta é um só. E se a gente chegar a uma hecatombe ecológica no planeta Terra, esse planeta azulzinho que vive espiralando aí pelo universo, a gente morre todo mundo. Agora, existe uma injustiça nisso, né? Muitas pessoas podem chegar a um momento de extinção, mas elas vão até o final vivendo de uma maneira muito mais confortável e privilegiada. Mas essa já é uma historinha. Bom, em 1968, deixa eu voltar, em 1968 ainda, teve um derramamento de 95 mil litros de petróleo na costa da Califórnia, no condado da Santa Bárbara. Esse derramamento matou milhares e milhares de aves, de peixes e de animais marinhos. Um ano, um rio chamado Cuiarroba pegou fogo pela quantidade de químicos que eram despejados no rio. Esses dois crimes ambientais tiveram uma cobertura muito massiva nos Estados Unidos e isso despertou uma revolta muito grande com relação às questões ambientais nos Estados Unidos, levando até a manifestação com mais de 20 milhões de pessoas nas ruas no dia 22 de abril de 1970, que ficou conhecido como o primeiro Dia da Terra. Só que essa história é uma história que mostra só mais uma vez as maneiras sutis pelas quais nós somos colonizados. É uma história que parte do princípio de que os Estados Unidos foi o país responsável pelo movimento ambiental. Isso é obviamente um absurdo, né? Hoje a gente sabe que 80% das terras, 80% dos ecossistemas mais preservados no mundo estão dentro de terras indígenas e nos vários países que a gente ainda tem os povos originários. Além disso, o movimento ambiental começou antes de Cristo. Antes de Cristo, por exemplo, pouco tempo antes de Cristo, a gente tinha um poeta Virgílio, um poeta romano. Ele escreveu três peças muito importantes. Uma delas, a tradução literal, é Trabalhando na Terra, e ele cuidava, por exemplo, de falar sobre maneiras, ele não usava esse termo, mas maneiras sustentáveis com as quais a gente pode fazer o cultivo de grãos, maneiras sustentáveis de integrar o plantio de árvores, né? As parreiras, as oliveiras, enfim, maneiras com as quais a gente podia integrar o cultivo de árvores nos sistemas de produção, maneiras com as quais a gente podia integrar os cavalos e outros ruminantes, obviamente para a integração do adubo e dos animais de tração, né? Poder puxar o arado, enfim. E também ele falava muito veementemente sobre a necessidade do cuidado com as abelhas. Isso tem 2000 anos. Então, há 2000 anos a gente já sabe, por exemplo, que a gente precisa fazer uma agricultura bem integrada, bem manejada, com cuidado com o solo, cuidado com as abelhas. Há 2000 anos também, a gente já tinha na América Latina, entre os povos andinos, né, na cultura inca e na cultura que precedeu a cultura inca, um manejo do solo que, quanto mais o solo era usado, melhor ele ficava. Os incas criaram os terraços, dizem que tem uma cultura que precedeu os incas que fizeram esses terraços. Mas enfim,
Nessa cultura andina, os terraços eram feitos para fazer o manejo do solo e, curiosamente, quanto mais se usava aquele pedaço de solo com policulturas, com plantas diversificadas, mais ele filtrava a água e mais pura a água ficava. Esses sistemas hidráulicos estão presentes até hoje e depois que Lima começou a ter uma crise de água muito forte, eles começaram inclusive a reformar esses sistemas que têm mais de 2.000 anos, que são sistemas que funcionam até hoje. Então tem 2.000 anos que a gente sabe que um cuidado com o alimento, com o solo, com a agricultura, também está intimamente ligado com o cuidado com a água. Então essa historinha de que passa nos filmes hollywoodianos, de que o ator que salva o mundo é sempre um americano branquinho dos olhos azuis, me traz muita preguiça. Assim começa do movimento ambiental, né? O movimento ambiental, então, ele já vem de muitos anos e ele vem dessa dialética que tem a ver com o curso que eu estou trazendo para vocês. Que dialética é essa? Na medida em que a gente expandia a ocupação do território pela lógica urbana, pessoas mais sensíveis viam a degradação que acontecia ao redor. A gente tem, durante o curso eu falo um pouco sobre isso, várias civilizações que colapsaram em função de um uso negligente do território. Várias civilizações que colapsaram. A gente faz um estudo rápido sobre os colapsos que precederam o colapso atual que a gente está vivendo. Enfim, essa dialética entre o território que se expande na lógica urbana e a degradação que ele causa vem de muitos anos, vem de mais de 2.000 anos. Mas como é que fica isso? Hoje a gente tem grande parte a gente tem alguns eixos de narrativa. Tem as pessoas, por exemplo, que escolhem fazer uma transição e sair da cidade e ir para o campo. As pessoas que moram nas pequenas comunidades do campo dizem que os novos rurais, essas pessoas que saem da cidade e vão para o campo, da classe média, obviamente, eles saem da cidade, mas eles não conseguem tirar a cidade de dentro deles, no sentido de que eles trazem maneiras de viver para pequenas comunidades rurais que são maneiras urbanas. Existe um outro eixo de pensamento que é muito perigoso também, que diz assim, se o campo não planta, a cidade não come. Ou então que diz assim, é o campo que alimenta a cidade. Por que eu digo que ele é perigoso? Porque a gente submete o campo a um território que a única função dele é alimentar a cidade. Isso é muito perigoso. O campo ele é multidimensional, o campo tem os povos indígenas, tem povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras. A gente tem uma enormidade de diversidade no campo e ele não pode ser reduzido só a áreas produtivas, especialmente para cidades, que na maneira com que elas se dão hoje, são responsáveis por grande parte da devastação que a gente vive. Como é que a gente resolve isso? Se a gente pensa que a pessoa deve ir para o campo, mas não deve levar a cidade com ela, eu te faço a pergunta contrária. E se a gente resolve ficar, ou por falta de opção, ou porque resolveu ficar nas cidades, mas a gente resolve convidar o campo para dentro das cidades? O curso é um pouco sobre isso. O curso é um pouco sobre como a gente resolve essa tensão que existe entre o viver urbano como um agente de degradação e a necessidade exclusiva ou direção única que seria um êxodo urbano. Eu acredito que nós vamos passar por um processo de mudança das cidades por uma questão energética. Nós não vamos ter a energia disponível para manter as cidades na densidade populacional que elas existem hoje. Mas é muito importante que a gente habilite, que a gente capacite, que a gente conscientize, que a gente participe desse movimento, onde a grande massa que vive nas cidades possa ser agente de transformação, inclusive para a lógica em que o campo existe. De novo, o curso é sobre isso. O curso traz uma metodologia única, que eu criei combinando alguns eixos de pensamento, que guia vocês por um processo de transição, que pode ou não levar para o campo, mas que se a escolha for feita de ficar nas cidades, que os lugares com a maneira que a gente vive e os lugares que a gente ocupa nas cidades passem a funcionar sobre uma outra lógica. E aí tem uma história que um dos mentores que eu tive, que é o Dr. Stuart Hill, ele criou uma estrutura de transição da agricultura industrial para uma agricultura regenerativa. Eu amplio o uso dessa estrutura de transição para a gente sair de uma cultura, de uma economia neoliberal que lucra com a vulnerabilidade, com a doença e com a dependência da população, para uma cultura regenerativa. Ele foi um dos meus mentores, ele era um doutor em ecologia social, criou essa estrutura que eu uso, e ele conta uma história de um futurista, que é o Michael Marion. O Michael Marion escreveu um artigo em 1983, ele participou de uma sociedade futurista, que participou também o Carl Sagan, o Neil deGrasse Tyson, pessoas que se dedicavam a pensar os maiores desafios
da sociedade. No caso do Michael Marion, ele escreveu esse texto que conta uma história, ele chama isso de a síndrome do parquinho de areia. A síndrome do parquinho de areia no seguinte sentido: os adultos, quando eles querem ter paz, eles colocam as crianças dentro de um parquinho cercado, porque tem dois reforços nisso daí, né? A gente tem uma tranquilidade quando a gente coloca as crianças num parquinho que é seguro e cercado, e as crianças gostam de ficar ali porque elas se divertem. E aí ele conta uma fábula onde a CIA e o FBI infiltravam agentes dentro das várias versões do movimento ambiental, para mostrar como é que a gente pode evoluir um pensamento que traz uma mudança real e concreta. Eu também abordo isso dentro do curso, mas rapidamente eu vou contar para vocês aqui. A fábula diz o seguinte, que os agentes, então, para sabotar esses movimentos, eles deveriam fazer algumas coisas. Uma delas é insuflar o ego desses movimentos, fazer com que cada dimensão do movimento ambiental, seja, por exemplo, as pessoas que defendem que a gente deve parar de caçar as baleias, ou as pessoas que defendem que a gente deve parar de comer carne industrial, ou as pessoas que defendem que a gente deve parar de usar o território para a produção de agricultura industrial, ou combater o desmatamento. Enfim, a questão era, eles tinham agentes, a fábula conta, eles tinham agentes infiltrados nessas várias dimensões do movimento ambiental, e uma das táticas era insuflar o ego. Então, o nosso movimento é o mais importante. Sem o nosso movimento, o movimento ambiental não vai para frente. Então, tinha uma dimensão assim. Tinha uma outra dimensão que era de encorajar o uso de uma linguagem muito própria. Fosse essa uma linguagem alternativa, de muita gíria, de muita espiritualidade rasa, ou de muito jargão técnico da biologia da conservação, da ação política, enfim. Porque essa linguagem que ou se tornava rasa pelo uso de lugares comuns das gírias, ou se tornava muito específica com o uso de tecnicalidades, ela se tornava ineficaz na comunicação com os outros vários grupos. Então, existiam várias estratégias. Uma dessas estratégias, por exemplo, era acreditar que a mudança está acontecendo, que as pessoas já tomaram consciência, que já chegou o tempo, como se uma mudança positiva fosse uma coisa inevitável. Como se o despertar de consciência interno fosse por si só suficiente para que a gente tivesse um movimento que reverbera e tudo se resolve. O problema que ele conta na fábula é que esses agentes vão ficando ali infiltrados, eles vão tendo acesso a uma literatura diferente, eles vão tendo acesso a um viver no campo, vão tendo acesso a um viver com a natureza, testemunhando o impacto de fábricas, de desmatamento, da agricultura industrial, e eles vão se convertendo. E eles passam a entender a necessidade de uma descentralização. Eles passam a entender a necessidade de uma economia que se monta a partir da necessidade de honrar a dignidade humana, a autonomia humana. Eles passam a entender e se sensibilizar sobre a urgência, a necessidade e a prioridade das ações ecodescentralizadoras, o Marion conta. E aí, o que eles passam a fazer? Eles passam a fazer o contrário. Olha, nós precisamos crescer, ganhar maturidade, aprender a lidar com as complexidades, com assuntos complexos, para que a partir desse lugar mais altivo de maturidade a gente consiga sair dos parquinhos de areia, sair do silo, sair das caixinhas, e aí conseguir criar uma interação com os outros movimentos. Nesse sentido, ele também diz que aí os agentes então passaram a dizer o seguinte: olha, a gente precisa aprender a não confundir objetivos com resultados. Se os nossos objetivos são combater o desmatamento, a perda da biodiversidade, trazer de volta a dignidade para as pessoas, a dignidade para os ecossistemas, então a gente deve desenvolver métricas e indicadores que meçam os resultados e não necessariamente ficar preso em quantificações. Quantas pessoas vieram para a nossa reunião, quantos seguidores nós temos, quantas pessoas acompanham o movimento. Isso seria uma maneira da gente perder o foco. Então eles vão dizendo como é que reverte essa ação negativa que eles haviam causado na infiltração deles. Então, por si só, a síndrome do parquinho de areia já é uma abordagem que nos leva a pensar uma estrutura de transição. E o curso é sobre isso. Como é que a gente cria uma interação entre pessoas
urbanas com consciência ecológica e as mudanças que a gente precisa ver, tanto dentro, quanto no entorno, quanto nos territórios em volta das cidades, que torna possível o viver dentro das cidades. Esse foi um trecho do material produzido para o curso Transição Ecológica nas Cidades. Vocês podem acompanhar vários trechos que eu vou soltar acompanhando a hashtag Transição Ecológica nas Cidades. Se você ainda não me acompanha nas redes, eu peço que faça inscrição no canal do YouTube. Me acompanhe também pelo Instagram e o canal do podcast no Telegram, onde eu mantenho um contato mais diário e pessoal com a minha rede. Se você se interessou pelo curso, tem um link aqui também para você acessar e ir direto para a página de inscrição do curso. Abraço!